A música do grupo Coletivo Candeeiro, do cantor Marco Teles, tá dando o que falar. O nome da música é Auê, A Fé Ganhou, e isso tem levantado muitas questões da internet, muitas dúvidas das pessoas, não se a música é cristã, mas se a música não foi feita a orixás e da religião de matriz africana, o candomblé. É o que nós vamos ver nesse vídeo. Acompanhe comigo. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a variação sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Quando eu falo sobre a dúvida das pessoas não ser sobre a música ser cristã, é porque o Marco Teles, ele é cristão, ele é pastor, inclusive, da igreja presbiteriana. O Marco Teles nasceu no estado de São Paulo, porém, ele cresceu no estado da Paraíba. Isso reflete muito nas produções, nas músicas que não só o Marco Teles faz, mas as músicas que o grupo dele, que foi criado lá na Paraíba, o Grupo Coletivo Candeeiro, tem essa raiz abrasileirada que se desassocia um pouco da música gospel, como nós já vemos a teologia da prosperidade, triunfalismo, ontopocentrismo, né, focando no homem, na capacidade, na preciosidade que é a vida e a riqueza do homem. Quando eu vi Amado Timóteo, eu fiquei assim, uau, tipo, em um êxtase musical. É hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz, se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo. Eu e a minha esposa ouvimos aqui por semanas na nossa casa, nós compartilhamos com amigos que já conheciam. Então eu falei, cara, que cantor, que compositor sensacional é o Marco Teles, isso não tem o que questionar. Porém, existem algumas músicas, cara, que as pessoas não estão envolvidas no contexto, não só teológico, mas social, cultural. As pessoas muitas vezes não sabem nem a história da colonização do Brasil e essas influências, essas vertentes que vêm de outras culturas que afetaram diretamente como as pessoas veem as mitologias, as simbologias, e também elas veem a forma como as coisas elas são organizadas na igreja e nos cultos evangélicos, que é chamado de liturgia, né? Como a gente faz as coisas, tudo que nós fazemos é envolto de uma liturgia, né? Um modus operandi, que é feito de cada vez, como é organizado isso. Então, musicalmente, isso também acontece. O nicho do sertanejo, para dar certo, é falar sobre coisas do cotidiano, coisas que dá certo, coisas que as pessoas passam. Por isso que o sertanejo no Brasil é o que arrecada mais dinheiro, cara, é o que vende mais. As estruturas para gravação de DVD são gigantescas. Por quê? Porque é algo garantido, cara. Você vai falar disso aqui, o pessoal vai comprar. O gospel é isso. Então eu falei, cara, o Marco Teles, ele ainda vai pegar essa batata assando ainda, de compor uma letra que, assim como o Djavan, ele vai precisar explicar o que tem a ver aquela letra com a realidade das pessoas, um grupo étnico, ou com a tradição de um lugar. Ele vai ter que fazer isso. É isso. O Marco Teles, ele é tipo o Djavan da música cristã. E isso gera um nó na cabeça das pessoas. Mas a grande questão é essa música. Apesar da música ter uma roupagem de worship ali na levada do refrão, mas a letra é algo que nos chama muita atenção. Vale a pena nós pensarmos sobre isso, sobre essa questão, se a letra é ou não a orixás, ou se tem algum envolvimento, porque, cara, o nosso país é um país colonizado, então nós sofremos influências da Europa, nós sofremos influência indígena, nós sofremos influências, até mesmo agora mais presente, americanizadas, né? As pessoas têm até mudado o nome da igreja para church, santo para holy, sabe, americanizados. Então as pessoas têm certa estranheza com a própria cultura. Porém, o Brasil é um país laico, então, diante de toda essa diversidade cultural, religiosa, é por isso que o compositor ele tem que prestar atenção no que ele vai escrever. Tem que tomar cuidado, porque pode associar a fé cristã com outro tipo de religião. A proposta é, se o cantor, o intérprete, o músico, ele é um músico cristão, logicamente que o reflexo dele vai ser da vida cristã, do cristianismo e tudo mais, prestando atenção nesses pontos históricos, para a música não desaguar no final em uma mensagem que não é Cristo como sendo o Senhor. É o que muitas pessoas estão se questionando, né? Afinal de contas, essa música está desaguando no cristianismo ou essa música está desaguando no candomblé? A nomenclatura, a estrutura da letra, ela é muito subjetiva, sabe? Então, assim, gerou uma dúvida na cabeça das pessoas. De que está falando? Está falando de Deus ou está falando do candomblé? E como eu falei, exatamente por causa do Brasil ser um país misto, laico, é que
a música ela também precisa tomar esse cuidado para não gerar essa subjetividade na cabeça de quem ouve, como é, por exemplo, essa música do Marcos Telles. Toda a estrutura instrumental, visual, ela remete muito ao candomblecismo, que também o evangélico também sofre influência, tá? Não estou falando aqui apontando, falando que não tem nada a ver, porque tem. O neopentecostalismo mesmo só falta mudar a nomenclatura, sabe? Pode colocar candomblecismo, umbandismo, que está chegando a isso. Por quê? Porque não sabe como trabalhar com essas simbologias. Se você observar, até o próprio público, eles vieram, não sei se naturalmente ou se já vieram propositalmente, né? Foi uma conversa ali que já vieram com roupas mais coloridas, com objetos que remetem mais a essa cultura de acordo com o clipe. Os músicos utilizando brincos, quase todos os participantes do grupo estão com um tipo de colar que remete muito àquele guia da Umbanda, que eles utilizam, aquele colar, eu não lembro o nome exatamente, vocês podem deixar aqui no comentário, mas vou deixar uma foto aqui, ó. O Marco Telles está usando esse. E aí tem uma foto aqui, ó, esse aqui deve ser um pai de santo, mas observem o colar. É muito parecido com o que o Marcos Telles está usando. Inclusive, o Marco Telles ele já apareceu em outros momentos, em podcasts, inclusive, utilizando esse colar, que é muito utilizado na Umbanda e que tem sim um simbologia, um significado, tá? Assim, a gente pode ignorar muitas coisas, mas tem coisas que não dá para ser ignorado, sabe? Porque nós somos compostos por simbologias. Então, se a gente não tomar cuidado com o que a gente usa, com os gestos que a gente faz, a gente pode estar fazendo apologia ou fazendo algum tipo de gesto, utilizando algum tipo de roupa que tem a ver com algo que não é da nossa verdade. Lembra do tempo do pessoal daquela facção, que até um rapaz foi morto em um estado aí que eu não lembro, né? Vocês devem saber. O rapaz foi para passar férias, tirou foto em uma praia e ele fez um símbolo, um gesto com a mão que era da facção rival lá do estado onde ele estava. E aí o pessoal viu, os caras viram a foto e mataram o rapaz por causa de uma foto que foi tirada espontaneamente. Ou seja, aquele gesto mostrou alguma coisa para a facção rival. Então, assim, nós temos esse processo litúrgico, simbólico, mitológico enraizado dentro de nós. Por isso que eu falei que é preciso tomar cuidado quando você vai se fazer arte para não deixar uma arte subjetiva. Como é, por exemplo, o símbolo da Nike. Por exemplo, se você vê, precisa você falar o nome? Não, você sabe pelo símbolo, pela marca Nike, você já sabe que é a Nike. Por exemplo, você vê aquele símbolozinho da Adidas, que parece uma plantinha. Se você vê ele, você já... Não, é Adidas. Por quê? Símbolo, nós somos... parte de nós é construída por símbolos. Então, se você usa um colar, você já, quem é da Umbanda já olha e fala, não, já, o cara é da Umbanda. Por quê? Porque tá usando esse símbolo aí. Às vezes a gente demora para entender isso. Certa vez, eu levei como chama aqui, não sei se chama aí na sua cidade também, mas aqui na minha cidade chama-se Baku, né, que é uma revista policial. Eles me revistaram e na minha adolescência eu gostava muito de usar, cara, pulseira, igual o Marco Telles, tá aqui, com pulseiras no braço, colar e tudo mais. Eu gostava muito, eu achava muito diferente, as cores e tudo mais, não tinha nada a ver com crime, com tráfico, eu que gostava. Porém, a realidade do crime e do tráfico era essa. Quando eu fui abordado, eu fiz coloquei as mãos atrás da cabeça ali para a revista, o policial viu a pulseira no meu braço e ele falou, e essa pulseira aí? Na minha cabeça eu falei, é minha. Aí ele falou, você sabe que essa pulseira aí é de bandido, é de maconheiro, você não devia estar usando ela não. Você é maconheiro? Eu falei, não. Aí ele falou, então por que você está usando? Porque é uma pulseira que o maconheiro usa. Ou seja, ele me julgou pelo símbolo. Eu estava usando uma pulseira que supostamente os policiais dizem que maconheiro usa, né? É comum eles utilizarem. Eu não sabia, mas eu estava utilizando. Depois disso eu passei a me policiar mais em alguns símbolos, em algumas coisas que passavam uma mensagem que não era a minha realidade. Então, por mais que eu quisesse, achasse legal, eu passei a não usar só por causa disso, essa cuidado, sabe? Senão em todo lugar eu ia ficar levando um Baku, né? Uma revista policial por causa disso. Então, na música cristã é a mesma coisa. Como eu falei, a identidade visual do clipe da música Aue, ela remete a isso. Eles vão falar do Zé, que traz uma referência ao Zé Pilintra, no caso da Umbanda. Eles vão falar da Maria, né? Tem Maria Padilha, Maria não sei o que, lá a saia rodou e levantou. Então, toda essa construção visual, audiovisual do clipe, ela é formatada para isso, cara. Aí fica muito difícil você falar que não é. A moça do Grupo Candeeiro, esqueci o nome dela, mas vou deixar aqui para vocês, ela traz uma entrevista onde ela explica mais ou menos. Ela tinha deixado uma nota fixada no Instagram, mas aí ela se manifestou publicamente. Olha, tá vendo? Ela se manifestou. Não fica legal. Ela veio a público no seu Instagram, no YouTube, para comentar um pouco mais a respeito da estrutura da música, qual foi a intenção deles, e que quando o Marco apresentou essa música para ela nem prestou atenção nessa parte da letra que tá gerando essa polêmica toda, do Zé, da Maria, coloriu, não sei o que. Ela falou, não, eu nem prestei atenção nisso, né? A gente tem tanta
bagagem com a área missiológica, né? A gente vai em tantos lugares com tantas culturas diferentes que a gente não prestou atenção nisso. A gente viu que as pessoas estavam fazendo esse paralelo com figuras de religiões de matriz africana, que a gente não sabia, né? A gente não teve a intenção de fazer esse paralelo. Foi uma informação que veio realmente depois que a música repercutiu. Quando eu fui chamada para gravar, né? Quando o Marco me chamou, que eu ouvi essa estrofe, eu não pensei nisso. Eu sou compositor, eu posso falar. Quando a gente está escrevendo uma letra, cara, é uma letra que a gente avalia. Quer no momento que nós estamos compondo a estrutura da letra, ou depois quando nós estamos cantando. Porque quando a gente vai cantar o que nós compomos, a gente vai começando a absorver isso que a gente está cantando. Aí a gente vai aqueles estalos, sabe? Que a gente fala assim, opa, isso aqui não soou bem, isso aqui está fazendo uma referência a tal coisa. Então assim, a gente substitui a maneira como a gente compõe, não para agradar os outros, mas para apresentar o evangelho, porque o gospel tem muito disso, né? Ah, não, vou escrever isso aqui porque o povo gosta. E eu não estou falando disso, de adequar a sua composição só com o que vai ser vendável, com o que os outros vão gostar. Não, mas principalmente, apresenta o evangelho genuíno, ok, não vai ficar subjetivo, não vai remeter isso a outra religião, não vai induzir as pessoas a outra religião, ok. Porque o que está acontecendo com essa música é que a arte é muito bela, né? Mas a composição dessa arte deságua no candomblecismo, no umbandismo, levando as pessoas para outra religião. Essa é a grande questão. Então, assim, é uma música cristã ou é uma música candomblecista? Para onde leva as pessoas? Até mesmo o instrumental, o andamento, tem uma hora lá que o baterista utiliza, ele fica ali entre tons e surdos, fazendo uma sequência rítmica ali que remete muito ao terreiro de candomblé. Eu não estou falando que o Marco Teles já não fazia isso, porque parece assim que nessa música é específico, mas a expressão, ao que parece, dessa crença religiosa musical, ela se apropria mais nessa música principalmente, porque todos os outros álbuns do grupo Coletivo Candeeiro, eles trazem essa brasileiridade para a música, sabe? Tem muito instrumento percussivo, os violões, a timbragem são de violões de MPB, tem a questão dos instrumentos de sopro, como flauta, eles trazem toda essa composição que é típica da música brasileira. Porém, nessa música, o audiovisual da música ela remete muito à religião de matriz africana. O próprio Marco Teles, ele tem músicas muito boas, cara, que são muito fiéis, muito teológicas, com uma construção bíblica muito fiel, mas toda a construção dela, quem sabe, a composição que eles queriam escrever foi até boa, não estou julgando a intenção, sabe? Que é baseada em Lucas. Todo o álbum, O Grande Banquete, essa música está relacionada a uma passagem do livro de Lucas. Mas a composição dela não trouxe esse resultado final, sabe? Na minha opinião, é claro, não trouxe esse resultado final de alcançar as pessoas. As pessoas não conseguiram entender. Então, às vezes, o difícil, cara, como belo, ele acaba se tornando incompreensível. A arte, ela tem que comunicar uma mensagem que leve até o evangelho. E aí, cara, isso foi propagado aqui no YouTube, várias pessoas se posicionando, alguns contra, outros a favor, alguns dizendo que a nação brasileira não entende de contexto teológico, não sabe interpretar texto, não entende a historicidade do Brasil, não está envolvido, né, com outra coisa que não a liturgia do culto, na qual foi doutrinado, né, dogmatizado, mas a grande questão é, cara, que independe do que a gente fale, né? Se a gente for tratar dessa música aqui como um produto final, bruto, olha, analise isso aqui. Não vamos pegar todo o resto, não. Vamos pegar isso aqui e analisar, sabe, o texto, referência para essa letra, para essa música, é esse daqui. Vamos analisar isso aqui juntos. As pessoas vão dizer, não, cara, se você não tivesse sentado aqui para me explicar, me mostrado que a palavra aqui foi utilizada para Zé como sendo pessoas desfavorecidas, pessoas que estão à margem da sociedade, é como as pessoas chamam tipicamente pelo outro no Nordeste, né, há uma predominância de José e de Maria nas cidades nos estados do Nordeste. Então, só que para as pessoas, se você não for entender isso numa música que vai ter proporção nacional, as pessoas não vão entender que você está se referindo a uma minoria. O belo, né, ele se tornou difícil. E isso teria que ser mais explicado, porque, ao que parece, toda a construção da música é fazendo essa referência à Umbanda, e é isso que as pessoas estão batendo na tecla. Eu, particularmente, sou um admirador da arte, do trabalho do Marco Teles. Eu acho ele realmente diferente de todos os outros músicos gospel que aparecem por aí. E ele mesmo deixa claro em um podcast
que ele sente falta da cultura brasileira na música cristã, exatamente porque foge do foco, sabe? O pessoal abriu mão da sua cultura para produzir só o que vende, só o que a galera quer ouvir, só o que abraça, né? Muitas vezes influenciados pelo worship americano, pelas letras que são pragmáticas, né? Letras curtas, repetitivas, para criar um looping na cabeça das pessoas. Mas essa música, ela também cria uma ação gradativa que acaba resultando num loop, né? As transições de acordes, elas são crescentes, a dinâmica da música também, gerando uma música magnética, né? Musicalmente magnética. Então isso também tem a ver com uma estratégia. O estilo de produção do Marco Teles é um estilo muito belo e atípico, né? São poucos que fazem músicas como eles do Grupo Candeeiro fazem, interpretam, criam instrumentais, mas essa música realmente ficou um pouco subjetiva. Por mais que as pessoas digam que não, saiam em defesa dizendo que o brasileiro é pobre de cultura, ele não entende, ele não interpreta texto, ele não sabe nem interpretar um texto teologicamente, hermeneuticamente, mas apesar de fazer essa apologia, essa defesa diante das pessoas, os que defendem também não sabem se de fato a intenção deles não foi compor uma letra para tentar abraçar a religião umbanda, para tentar trazer um pouco da cultura das religiões de matriz africana. O que a gente tem? O produto. O que nós temos? É a música pronta. Mais do que a opinião, se não é as análises, a gente tem a música. E a música está trazendo essa mensagem no resultado final. Parece uma música de candomblé. Mas teve um comentário que falou assim, que nós precisávamos nos arrepender por termos nos referido a personagens de outra religião. E aí eu pergunto, se tivesse sido essa a intenção, né? Que não foi, mas se tivesse sido essa, de buscar criar uma ponte com pessoas que creem dessa forma, né? Para dialogar com elas sobre o evangelho, se fosse isso, nós precisaríamos nos arrepender? Então, Paulo, lá em Atos 17, no Areópago, ele também precisaria se arrepender, porque ele evangeliza os gregos citando um poema, né, que tem referência a Zeus como o Criador. Paulo pega exatamente esse poema, essa narrativa, e aplica para evangelizar os gregos, usando outra divindade, uma divindade pagã, que nada tinha a ver com o Deus cristão, que nada tinha a ver com Jesus. Então Paulo também precisaria se arrepender quando ele fez esses movimentos, né, de pegar elementos da cultura religiosa de outros povos para dialogar com eles, para evangelizar eles. A nossa mensagem, apesar de abraçar, né, e querer mostrar um ponto de vista musical diferente em uma filosofia que a gente acredita, e no final não apresentar Deus como sendo o Deus verdadeiro, o único, aquele que deve ser adorado, não de forma sincrética, como nós vivemos essa realidade no Brasil, mas de forma monoteísta, né? Deus é o único Deus, ele é o único autor e consumador da nossa fé. Se a nossa arte não for assim, fica ruim, acaba gerando, exatamente porque as pessoas não sabem como a consumir isso, é que a gente tem que tornar, né, se fazer de tolo para ganhar as pessoas tolas, se fazer de incultos para ganhar as pessoas incultas, e se fazer de culto também, mostrar a nossa bagagem quando necessário. Mas deixa aqui a sua opinião, o que você acha dessa música? Auê, a fé ganhou. Você considera ela uma música cristã? Você considera uma música umbandista, candomblessista? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu sei que as opiniões se divergem quando a gente fala disso, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Deixe seu like, compartilhe com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, tem muitos outros aqui no canal, vai passar aqui em cima para você nos cards. Então assista outros vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar ele para muito mais pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fiquem todos com Deus.